Olá, estamos chegando novamente com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, sempre com o apoio da 5bits. Você que precisa do seu site, do seu e-commerce e também da sua rede social, acesse www.5bits.com.br, faça contato com a 5bits, empresa Sete Lagoana, muito eficiente, parceira nossa aqui há mais de 8 anos. Você será muito bem servido. Nosso programa hoje vai falar sobre educação, é um programa muito interessante. Estou recebendo aqui a Marley, que é professora e também atual presidente do Conselho de Educação de Sete Lagoas, e a gente vai discorrer aqui sobre um assunto muito importante, né, que é a educação das pessoas, educação na nossa cidade, como está acontecendo, e também vamos abordar aqui um pouco também sobre a eleição que acontecerá para o novo conselho que tomará posse no ano que vem. A gente sabe que com essa pandemia muita gente foi afetada com relação à educação, e a gente precisa de que todo o processo, né, seja muito bem feito, seja muito bem vigiado, seja muito bem administrado, porque a educação é tudo para as pessoas. E nós vamos discorrer sobre esse assunto aqui com a Marley, porque é o momento certo. Nós estamos chegando no final do ano aí, depois, né, desse grande processo de pandemia, e a gente tem que olhar um pouco mais para o horizonte com os olhares positivos. Afinal de contas, o ser humano necessita disso. Marley, é um prazer estar recebendo você aqui. Fique à vontade. Aqui é uma TV comunitária, discute realmente os problemas da cidade, e para a gente é uma satisfação estar recebendo você para falar de uma coisa tão importante que é a educação. Boa tarde, eu agradeço muito a oportunidade, né, de poder estar aqui discorrendo um pouco, né, sobre esse assunto que é tão sensível, crucial, né, na nossa sociedade. A educação realmente é fundamental, né, na organização social. E eu, como professora que sou, né, vou fazer 32 anos de docência em fevereiro do próximo ano, e hoje, né, nessa função aí, né, dentro do Conselho Municipal de Educação, a gente tem uma responsabilidade, né, individual, né, enquanto profissional da área, mas também como cidadã, né, e de discutir sobre esse assunto, e nós todos temos que nos envolver, né. Educação é algo que todos nós temos que nos envolver, né. É preciso que a gente se instrumentalize, tenha mais conhecimento sobre os trâmites, sobre a legislação, mas todos nós temos que nos envolver. Né? Você, só para o nosso telespectador situar um pouquinho, né? Você falou que é mais de 30 anos, né, de carreira. Atualmente você está atuando em quais locais, né? Sei que você está na escola técnica, parece também? Não, toda a minha atividade docente foi na escola técnica, né? Antes eu trabalhava na indústria, eu tinha uma formação técnica, trabalhava na indústria e entrei para a docência lá na escola técnica, né? Então a minha experiência, a minha vivência profissional é toda na docência, é toda em educação profissional, na escola técnica. Tive alguns curtos períodos aí em cursos pequenos, de curta duração aí, em faculdades e tal, cursos de pós-graduação, mas pouco tempo. São 32 anos como docente de educação profissional e tecnológica. Inclusive nós recebemos recentemente aqui o Caramelo, que é o atual presidente lá na escola técnica, nos contando que tem muita novidade lá e que está sendo muito concorrido os cursos, né? A escola técnica continua sendo também, né, um local privilegiado, né, e de grande importância, não só para Sete Lagoas, né? A escola técnica, ela é realmente um instrumento, uma política pública, né, do município, que se iniciou na década de 70, e estamos aí já com 40 anos, né, pouco mais de 40 anos de existência da escola técnica, da FUMEP, que é a fundação mantenedora dessa escola e das outras unidades, né, e é uma política pública realmente do município, voltada mesmo para as questões do trabalho, né, da educação do trabalhador.
dos jovens, dos adultos que precisam se qualificar para assumir vagas de trabalho, né? Posições de trabalho melhores, né? Para ter a empregabilidade, ter o acesso ao trabalho, ter uma remuneração digna do seu trabalho, né? As empresas que aqui se instalam, que vêm de fora, elas terem essa segurança de saber que elas vão encontrar aqui no nosso município e na nossa região, porque a escola técnica atende toda essa micro-região, até 100 quilômetros de raio, né, de onde nós estamos. Nós temos alunos, então as empresas se instalam sabendo que que vai ter oferta, né, de pessoas com qualificação para trabalharem em suas instalações. E a escola técnica atraiu também outras escolas, né, universidades, porque a pessoa se estuda, ela se torna um trabalhador qualificado em nível técnico, mas ele quer seguir carreira, ele quer melhorar a sua condição, então ele quer fazer um curso superior, aprimorar mais, então isso atraiu também, né, outras instituições, né, a escola técnica não é a única instituição que trabalha com educação profissional e tecnológica, temos outras aqui, mas é realmente uma política pública, né? São cursos gratuitos, a gente busca inserir essa população aí que tem menos oportunidades, né? Para fazerem cursos, para estudarem, para se qualificarem. Então, é realmente uma política pública de educação, de trabalho, né, de desenvolvimento econômico. Então, é algo assim muito importante. A escola técnica, até alguns anos atrás, existiam 5 escolas técnicas em todo o território nacional que eram públicas, que eram mantidas por municípios. Apenas 5. Então, é uma política pública diferenciada e o município de Sete Lagoas realmente está de parabéns por manter essa escola, essa fundação, durante todas essas décadas, manter essa política pública que realmente é muito importante. Eu vou aproveitar você aqui porque no aniversário da cidade eu fiz uma mensagem e na minha mensagem eu chamei a atenção dos empresários de Sete Lagoas sobre a renda per capita da nossa cidade. A gente vê que várias empresas vêm de fora, montam suas empresas aqui na cidade e pagam um salário muito menor do que em outras praças, né? Isso aí é um problema que Sete Lagoas tem há mais de 30, 50 anos, né? E que a gente sabe que ele veio sendo controlado de certa forma por alguns empresários porque eles não faziam essa correção, né? Eu queria que você falasse também sobre isso. Vocês formam as pessoas, colocam elas no mercado e às vezes elas até têm que sair da nossa região para elas se tornarem pessoas com um retorno mais positivo daquilo que ela empreendeu. Isso de fato é um problema, porque o município, né, tá mantendo políticas públicas para oferecer ao mercado trabalhadores qualificados, né? O município está investindo, está atraindo outras escolas, mantendo a escola técnica, né? Nós tivemos agora recorde de inscrições para o processo seletivo, cerca de 1.400 candidatos, e outras escolas também estão se esforçando. Então, há um esforço, né, das redes de educacionais para oferecer, né, esses trabalhadores com cada vez mais qualificação. Mas é preciso que tenha um esforço na outra ponta, né? Quer dizer, o empresariado também valorize isso, né? Essas empresas, né? Nós temos aqui empresas familiares, empresas que são genuinamente sete lagoanas, né? Que nasceram, foram criadas por pessoas de Sete Lagoas e que se mantêm, e nós temos as empresas que vêm de fora, né? Então é importante que essas empresas, elas também valorizem isso e criem programas, né, de valorização dos seus funcionários. E quando a gente fala de valorização, é muito bom, né? Eu já trabalhei na indústria, né, aqui em Sete Lagoas, muitos anos,
antes de ir para a docência, é muito bom, né? Quando a gente é valorizado, quando a gente recebe uma premiação, quando a gente recebe o famoso tapinha nas costas, né? Certificados e tal, as pessoas tecem loas, né? Nossa, como você é um funcionário eficiente. Eu já fui operária padrão do município de Sete Lagoas, mas é preciso que tenha valorização econômica, o din-din, né? O dinheiro, né? O dinheiro, né? É preciso que os lucros têm que ser divididos de alguma forma, né? É preciso que essa valorização também aconteça, né? E até eu digo a palavra renda per capita, porque essa renda, ela sendo uma renda melhor, ela circula, né? Ela faz a cidade se tornar uma cidade mais rica. O dinheiro circula, o comércio fica mais hábil. Então, quer dizer, o resultado é totalmente positivo, né? É por isso que eu acho que essa consciência tem que ser despertada. Não só falar que Sete Lagoas vai se transformar numa cidade turística, mas ela tem que também melhorar a questão financeira dela. Exatamente, porque o dinheiro tem que circular, né? O terceiro setor, o setor de serviços, é um setor importantíssimo dentro de um município, de um estado, de um país, né? Que é onde o dinheiro circula mais rapidamente, troca de mãos, né? Muito rápido. Então, e a circulação do dinheiro, ela é muito importante, né? De que adianta você ter altos níveis de produtividade numa fábrica se você não tem quem consome, né? Mas para consumir você precisa ter o recurso para consumir. Então, aí a gente puxa lá o Henry Ford, né? Quando ele lança lá o Ford T, né? A primeira linha de produção, né? O que ele pensou? Justamente isso, né? Eu quero produzir um carro que as pessoas que produziram o carro possam comprar esse carro. Né? Quer dizer, ele pensou num carro popular, já pensando no consumidor que ele ia ter para o produto dele. Isso é muito importante. Então, tem que injetar dinheiro na economia. Né? E remunerar melhor, né? Fazer programas de remuneração para melhorar a remuneração dos trabalhadores, tem inúmeros aspectos positivos, né? Na sociedade. Então, isso de fato é necessário que aconteça. E dialogar, né? Quem está trabalhando nessa qualificação do trabalhador, conseguir dialogar com quem vai absorver esse trabalhador, né? Com o trabalho, né? Com o mundo do trabalho aí, para que as demandas sejam atendidas. Né? Quer dizer, as escolas que trabalham com a qualificação trabalhadora, elas têm que entender também. Poxa, o que esse pessoal está precisando? Qual é o perfil desse trabalhador? Né? De repente a gente está qualificando, mas a qualificação que a gente está fazendo também não está atendendo. Né? Não está atendendo as demandas, né? O que o pessoal está precisando. Então vamos conversar mais, vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto que a coisa dá certo. Né? Gente, isso não é uma coisa de Sete Lagoas. A gente sabe que tem uma crise hoje nos Estados Unidos que falta pessoas para trabalhar. Né? Por quê? Grande parte das pessoas, depois da pandemia, não aceitam mais voltar aos empregos, aqueles empregos onde as pessoas não eram valorizadas. E elas descobriram até outras formas de trabalhar com o trabalho home office, e elas não aceitam voltar, né, para os seus empregos, e aí acontece essa crise, né? Os Estados Unidos está com a mão de obra escassa, uma coisa assim que, se você for parar para pensar bem, também tem a ver com isso, com a valorização, né, que o empresário não faz dos funcionários. Eu quero lembrar aqui também que na sexta-feira eu coloquei a frase do dia que quem não gosta de imprensa porque tem algo a esconder. A imprensa realmente ela eu não gosto dessa palavra, né? Mas muita gente diz ela, então eu vou usá-la. É uma arma, né? Muito eficiente para o desenvolvimento, para fazer com que as pessoas tenham conhecimento, para que as pessoas possam se comunicar mais através da imprensa. E eu digo isso porque muita gente está na onda da internet, e a internet é um campo minado, é um campo aberto para todas as pessoas, onde os maldosos, as pessoas que realmente querem se aproveitar dessa ferramenta gratuita, entram lá e capricham, né, principalmente nas fake news.
Hoje nós temos uma população cada dia pior, né? Diga-se de passagem, com muita informação errada na cabeça, muito ódio no coração. Por quê? Porque a internet propiciou para que as pessoas pudessem circular esse ódio e essa desinformação. E a imprensa vem como um carimbo, né, para poder fazer com que as coisas corretas sejam faladas. Nesse sentido, eu estou comentando com você, porque é muito importante você vir aqui para falar, que eu gostaria que você falasse um pouco também sobre a sua atuação no Conselho de Educação de Sete Lagoas. Eu queria que falasse o período seus, né? Parece que vocês vão entrando agora já para os últimos meses, e queria que você falasse das conquistas, de como é que foi essa luta, essa batalha suas por uma educação melhor. Antes de falar do Conselho, só pegando um gancho nessa última fala sua aí, é o que a gente sempre fala lá na escola, né, com os alunos. Gente, informação tem demais. Você senta na frente do computador, entra em sites de busca, você consegue milhões de informações assim, em pouquíssimo tempo. Uhum. A questão é filtrar. Qual que é a informação pessoas, Eu digo que grande parte da população não está preparada para filtrar. Inclusive já tem um movimento aí nas escolas, né? Inclusive nas escolas, isso já está acontecendo, um movimento de fazer o letramento digital. Ensinar as pessoas, instrumentalizar as pessoas para lidar com essas tecnologias de informação e comunicação no sentido de entender ou de aplicar estratégias para fazer esse filtro, né? O que de fato é informação relevante, o que de fato é informação válida, o que é boato, né? O que é verdadeiro, o que é falso, entendeu? Tem pessoas, por exemplo, que a gente está vendo a juventude aí, os adolescentes que ficam conectados praticamente 24 horas por dia. É preciso dosar isso, né? Essa conexão intensa, ela tem que ser dosada, né? Então, essa discussão ela já está começando a acontecer, tá? Nos ambientes escolares, essa alfabetização e letramento digital. Aprender a lidar com as tecnologias de informação e comunicação. Isso é muito importante. Mas, entrando aí na questão do Conselho, né, o Conselho Municipal de Educação, ele é um conselho antigo em Sete Lagoas, né, ele existe há décadas, né, no nosso município. Um dos primeiros, né? Um dos primeiros a serem criados, né, eles são criados por lei municipal, né. O sistema de Sete Lagoas, ela tem hoje um sistema próprio de ensino, né, então, que veio depois do Conselho. Né? O que é um sistema de ensino? É um sistema próprio que legisla para si. Né? Então, nós temos o MEC, temos a Secretaria de Estado da Educação, temos a Secretaria Municipal de Educação. Antes de termos o Sistema Municipal de Ensino, quem definia toda a legislação para o município de Sete Lagoas era o Estado, era a Secretaria de Estado, através do Conselho Estadual de Educação, as Superintendências Regionais de Educação. Quando o Sete Lagoas cria o seu sistema municipal de ensino, seu sistema próprio, ela passa a legislar para si própria. Então, ela cria uma autonomia em relação ao Estado, né? Então, por exemplo, autorizar funcionamento de escolas. Antes era uma atribuição da Secretaria, quem dava os pareceres, né, favoráveis ou não a uma determinada escola iniciar seus trabalhos, era o Conselho Estadual de Educação. E aí vinha o órgão executivo do sistema, né, que era a Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal, e fazia, então, a lei, né, o decreto, a portaria de autorização final. Hoje, quem faz isso é o Conselho Municipal de Educação. Né? Então, o Conselho hoje ele faz parte do Sistema Municipal de Ensino de Sete Lagoas. O Sistema Municipal de Ensino de Sete Lagoas, ele compreende o seu órgão executivo do sistema, que é a Secretaria Municipal de Educação, e as unidades de ensino, né, as unidades escolares que estão dentro desse sistema. Quais são essas unidades escolares? As escolas municipais de educação infantil, de educação de ensino fundamental, séries iniciais e séries finais,
e as escolas de educação infantil municipais e privadas, as particulares. As particulares estão dentro do sistema municipal de ensino. Além disso, quem mais integra o sistema municipal de ensino? Os conselhos articulados com a educação. São 3 conselhos. O Conselho Municipal de Educação, o Conselho de Controle e Acompanhamento Social do Fundeb, que vai fiscalizar, né, vai fazer todas as verificações com relação a como os recursos do Fundeb estão sendo aplicados, e o Conselho de Alimentação Escolar. Então, esses 3 conselhos fazem parte do sistema municipal e são órgãos que assessoram o executivo, né? E aí cada um tem as suas atribuições previstas na legislação vigente, tá? No caso do Conselho Municipal de Educação, nós temos a lei de criação do Conselho, né? Nós temos as normativas, a normativa interna, o seu regimento interno, né, que tem que ter, e esse Conselho, então, ele estrutura, né, ele cria resoluções ele orienta, ele mobiliza, né, ele fiscaliza, tá? Então ele tem várias atribuições aí dentro do sistema. Os mandatos atualmente dos conselheiros do Conselho Municipal de Educação são de 3 anos. O conselho é paritário, ele tem que ser paritário, tem que ter representação governamental e representação da sociedade civil, uma representação paritária, né? Não pode haver prevalência nem de um nem de outro, né? E a atual composição do Conselho Municipal de Educação, ela se encerra agora em março de 2022. Era para se encerrar agora em dezembro. No entanto, essa composição ela assumiu o seu mandato em março de 2019. Houve um atraso, né, na posse desses conselheiros. Então, por causa disso, nós vamos então ter o nosso mandato encerrado. Nós vamos completar, né, os 3 anos de mandato em março de 2022. Isso foi uma coisa casual que aconteceu, mas que é bom no certo sentido, porque essa troca de composição na virada do ano, ela complica as coisas, porque aí você pega período de férias, e na educação, o período de férias, por lei, na educação, nas unidades escolares, é em janeiro. Né? Então, em janeiro, assim, 90% do pessoal, dos profissionais da educação estão em período de férias. Né? Poucos ficam, né? Só mais o pessoal do administrativo e tal, das áreas administrativas que ficam trabalhando. Então, se isso passar a acontecer em março, é interessante porque pega uma época melhor, né, para fazer essas... E já pega o ano todo... já pega essa mudança, porque é interessante, quem está saindo tem esse momento da transição, né, de passar para quem está chegando, né, olha, né, como é que o que a gente conseguiu fazer, o que está em andamento, o que a gente sugere, né, ter esse diálogo aí nessa transição da composição que está deixando o Conselho e da composição que está entrando. Né? Nesse período que nós estivemos, a gente tinha muitas propostas, né? A gente tinha um programa para essa gestão, assim, a gente queria fazer muitas coisas, principalmente em trabalhar muito na atualização das nossas legislações, das nossas resoluções, porque está precisando atualizar, né? Agora mesmo a gente tem 2 agora que a gente vai conseguir entregar para a próxima composição já atualizadas. Alguns procedimentos operacionais, profissionalizar mais o Conselho, sabe? Criar procedimentos operacionais mesmo, padronizados, né? No melhor estilo ISO 9000 aí. Eu até ia citar isso, quando eu estava na Câmara como secretário, a gente acompanhava muito essa questão do ISO 9000, né? Que você cria uma forma de trabalho que não importa quem vem lá na frente, que ele tem que continuar daquele mesmo formato. É sensacional, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que deveria ser adotada por vários, né,
vários, até modelos de negócio. Né? Isso. E a gente tinha essa proposta, realmente, né? De fazer isso, de dar de objetivar mais as coisas. E fazer isso, gente, é uma maneira da gente, porque nos conselhos a gente trabalha com política pública. Não se pode fazer política partidária em conselho. Conselhos fazem políticas públicas. Ele tem que lidar com quem estiver, com o representante que seja do governo, esse conselho tem que dialogar com ele. Os conselhos têm que dialogar. Não importa de qual partido ele seja. O Conselho Municipal de Educação tem 22 segmentos representados, né? E da sociedade representados ali. Então, não dá para ter partidarismos, não pode ter pessoalismos. E então a gente precisa objetivar mais as coisas, profissionalizar mais. Então é nessa lógica mesmo da ISO 9000. Não importa quem esteja ali. Né? Você tem que padronizar os procedimentos. O procedimento padrão é esse. E como é que tem sido a atuação dos conselheiros? Tem sido 100%? Quantos por cento? Pois é. Aí o que acontece? No ano de 2019, né, que foi o ano que a gente iniciou, entramos em março e tal, tomamos posse em abril, começamos a trabalhar, começamos os primeiros movimentos nesse sentido. Em março de 2020 vem a pandemia. Isso nos limitou bastante. Prejudicou muito, né? Nos limitou significativamente. Por exemplo, com relação à participação dos conselheiros. Nós tivemos que partir para as nossas reuniões, né? As nossas interações passaram a ser remotas. Teve que ser. Né? Então, nós continuamos com as nossas reuniões previstas no calendário, mas tudo remotamente, né? E alguns conselheiros realmente tiveram mais dificuldade, né, para atuar nesse formato, né? Tiveram mais dificuldade. Então, assim, a gente tem conselheiros bastante ativos, realmente, né? O pessoal se entrega mesmo lá no conselho, às vezes tem reuniões lá que a coisa esquenta, sabe? Assim, as discussões são bem intensas mesmo. Disputa de ideias é muito forte. É muito forte, é muito forte. Então, os conselheiros são bem atuantes e bastante incisivos ali nas colocações, e a argumentação ali né, a coisa esquenta mesmo, em determinadas situações. Mas é bom, né? Isso é bom. Não dá, um conselho que tem conselheiros muito passivos, né, que aceita tudo, isso não é bom. Né? Mas a gente sempre com esse pensamento, né, gente, nós estamos aqui trabalhando para o bem coletivo da educação, fazendo política pública. E é assim também a nossa relação com o executivo do sistema, que é a secretaria, que ela tem que homologar. Né? As nossas decisões ali são homologadas pelo executivo, como é no nível federal, por exemplo. O Conselho Nacional de Educação faz suas deliberações, suas resoluções, e o MEC homologa, né? O executivo. É a mesma coisa, é o nosso caso aqui também. Então nós também precisamos ter um diálogo muito bom com o nosso executivo, com o executivo do nosso sistema. Ter um diálogo bom, ter uma boa interlocução, não significa subserviência do conselho ao órgão executivo. Significa o quê? Nós temos um espaço aberto, respeitoso, né, institucional, para troca de ideias, para reflexões, para debates, inclusive quando há pensamentos divergentes, e para negociação. Porque aí, quando há divergência, é preciso negociar o que é possível cada parte fazer. E nós temos, foi uma coisa que a gente conseguiu recuperar, foi esse espaço que estava bastante prejudicado. Esse diálogo, né? Esse espaço de até diálogo. Porque eu quero registrar aqui também que o nosso prefeito Lúcio de Castro, ele tem falado muito num avanço na educação da nossa cidade, e inclusive eu quero até parabenizar a secretária de comunicação, tem sido muito elogiada também, né? Sim. Como é que é a relação suas? Nossa relação é muito boa, né? Conforme eu falei. Há situações em que há divergência? Há. Mas as divergências solução, né? As divergências são
trabalhadas, são discutidas, são debatidas e busca-se a negociação, aquilo que é possível fazer. Que bom. Né? Então, isso é muito importante, porque quando a gente perde esse espaço de diálogo, de interlocução, de negociação, aí fica tudo muito mais difícil. E nessa linha também da objetividade, né? A secretária tem um pensamento muito parecido com o nosso, né? Nessa atual composição, da gente trabalhar com objetividade, fundamentado na lei, né? A legislação. A gente não vai fazer nada fora da legislação. Se a legislação não está atendendo as demandas, porque a legislação também envelhece, ela é dinâmica, né? Os fatos sociais vão acontecendo, né? E aí a legislação... A gente está falando, por exemplo, da internet, né? Olha que loucura que veio. Exatamente. A gente pode criticar a internet, mas a gente também sabe que ela salvou muita gente agora na pandemia para os contatos, né? Para as reuniões, para as aulas. Nós tivemos que elaborar a legislação a toque de caixa para regulamentar o uso das TICs agora nas aulas remotas. Nós não tínhamos legislação para isso, né? Então nós tivemos que fazer. E foi um trabalho conjunto, né? O Conselho esteve junto com a Secretaria, com os setores da Secretaria, setor pedagógico, setor lá de tecnologia, setor de inspeção escolar, né? Nós estivemos trabalhando ombro a ombro ali com eles. Foi um período, aquela história de trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? E conseguimos, por quê? Porque teve esse engajamento e esse espaço para a gente realmente fazer coisas juntos, né? Não numa relação de subserviência, nem do Conselho à Secretaria, nem da Secretaria ao Conselho. Porque tem atribuições que são da Secretaria. A Secretaria tem as autonomias dela, que ela não tem que pedir autorização para o Conselho. Assim como o Conselho também tem suas autonomias e não precisa pedir autorização para a Secretaria. Né? Agora, Mário, a previsão para o ano que vem é de volta normal? Você acha que as coisas vão acontecer normalmente? Você acha que ainda vai ter a necessidade aí desse ensino híbrido ou não? Você acha que volta ao normal? A ideia toda é essa de voltar ao normal, né? A gente tem uma legislação federal que nos ampara para que a gente mantenha o ensino híbrido até o 31 de dezembro de 2021. Certo? Que foi, então, a decisão, né, do município, que o município tomou o Estado, por exemplo, né, decretou o retorno obrigatório em nível estadual, mas o município preferiu manter o híbrido até o final do mês de dezembro, né? Refletiu bastante sobre isso, o Conselho foi consultado, né, e tal, várias instâncias colocaram seus pontos de vista e houve essa opção do município de dar essa flexibilidade. Para ano que vem, a gente não tem, do ponto de vista da legislação, a gente não tem nenhuma diretriz oficial a esse respeito. Tudo nos leva a crer que haverá o retorno, a normalização, né, das atividades nas escolas no formato presencial, como era antes da pandemia. É claro que os cuidados, né, deverão ser mantidos, porque a gente está assistindo aí na Europa, né, o pessoal relaxou lá com as medidas sanitárias e agora estão tendo aí alguns reveses. Recente agora de vários países europeus, principalmente o Reino Unido, tomando um cuidado especial, inclusive a China também, alguns países também na África, porque tem uma nova cepa que ela é um pouco diferente, ela é mais complexa e essa cepa ela está se espalhando muito rápido e a gente tem a preocupação agora com as festas de Natal, final de ano e depois Carnaval, né? Então, a esperança é de que não aconteça nada de ruim, né? Mas a gente está num risco, não é? Eu acho que a gente tem que se precaver, não dá para liberar geral, né? Precisa continuar tomando cuidado. Eu vi hoje que mais de 60 prefeituras em Minas Gerais já cancelaram festas de Réveillon, festas né, de Carnaval, já pensando na proteção do ser humano. Preciso que a gente
mantenha o pé no freio, né? Mantenha, vamos ter cuidado, não vamos liberar geral, não. Precisamos tipo manter. História, né? Nós chegamos lá na beirinha da praia e vamos morrer afogados. Vamos morrer na praia, não dá, né? Então, acredito que nas escolas, os protocolos sanitários, né? A gente precisa continuar, né? Mantendo. Eu, por exemplo, saiu a notícia aí de que já liberou, né? O uso de máscaras em espaços abertos aqui no município. Já. Eu continuo usando minhas máscaras. Eu vou para a rua e continuo usando máscara. Eu, Marley, pessoa, cidadã, continuo, porque eu, Marley, acho que não, né? Eu acho que eu tenho que fazer a minha parte. E eu entendo que nas escolas, né, nos espaços coletivos, eu acho que a gente precisa realmente, e nas escolas principalmente, né? E veja bem, os protocolos sanitários, gente, quando a gente recupera, né? O que são os protocolos sanitários? As principais medidas... Higiene, né? Higiene, que é aquilo que a gente aprende na escola, lá na educação infantil, lavar as mãos, a profilaxia básica, né? Da higiene, né? A questão é que eu acho que a pandemia nos ajudou muito a ter aquela necessidade, né? Eu faço alguma coisa e se eu não for lá e lavar minha mão, lavar meu rosto, eu não consigo. Eu acho que está faltando alguma coisa, né? É o hábito, né? Tudo é hábito, a gente precisa se habituar. No lugar que você vai, se você não colocar a máscara, fica esquisito, né? E é muito importante isso aí do ponto de vista das comunidades, das áreas que a gente vê que não tem acesso a saneamento básico, a água potável, né? Aquilo que são políticas públicas que tem que acontecer dentro da questão do sanitarismo, né, questão ambiental aí, da saúde, que essas comunidades, esses locais, é preciso ter política pública para que essas pessoas tenham acesso a isso que é o mais básico do básico do básico, que é você poder lavar suas mãos continuadamente, se higienizar seus alimentos, seus utensílios. Verdade. Que você usa em casa, tomar banho, né? Então é preciso ter esse olhar. Agora, Mara, vamos falar sobre o Conselho novamente, questão de futuro, né? Já que é março, vocês já começam a preparar também aí para uma mudança, né? E aí é o quê? Uma eleição? São novos nomes? Esses nomes são indicados por alguém? Como é que funciona? A gente chama da educação. A gente chama de processo eleitoral, mas nem todos os segmentos são... os representantes desses segmentos são definidos através de eleição. Alguns segmentos são indicações, né? Mas a gente chama de processo eleitoral, ok? Então nós estamos terminando o nosso mandato e cabe a nós então organizar um processo para definir essa nova composição que assumirá então a partir de março, né? Quando a gente terminar o mandato, tá? Então, para isso, nós já constituímos uma comissão especial do Conselho, que está elaborando um edital, né, que é o instrumento, então, que vai regulamentar, né, todo esse processo. Esse edital será publicizado, né, e nós vamos, então, já estamos começando, através dessa conversa nossa aqui, de outras estratégias que nós estamos organizando, um processo grande de mobilização das pessoas, né, das comunidades, das escolas, do cidadão comum, para que a gente consiga uma participação muito boa da comunidade nesse processo, para que a gente consiga constituir um conselho forte, um conselho de pessoas realmente participativas, de pessoas que tenham esse perfil de querer mesmo atuar em prol da educação do nosso município, que tenham esse desprendimento, porque o trabalho do conselheiro é voluntário, ele não recebe para trabalhar. Não precisa ser muito capacitado e não ter tempo, não poder atuar, não gostar de atuar, não pegar aquela causa para si também. Né? Então, para ser um conselheiro, tem que ter um perfil. Né? Qual que é esse perfil? Esse perfil da pessoa realmente querer entender, querer trabalhar pelo coletivo, né, pela educação, ter essa preocupação com a educação, ter disponibilidade de tempo, né, ser uma pessoa aberta
a estudar, a aprender, porque vai ter que estudar a legislação, vai ter que aprender sobre legislação, né? Ser uma pessoa que gosta do debate, da discussão, respeitoso, não esses debates que a gente tem visto aí, né, de briga, né? As pessoas, a gente não pode, lá no conselho, nas reuniões, você não pode ir para o confronto, você tem que debater, refletir, discutir, dialogar, ter argumento, ter fundamentação técnica para o que você está falando. E se você não sabe, estar disposto a aprender, a saber, né? Então, isso é um perfil desejável para um conselheiro. E o conselheiro, ele é muito importante. Essa atuação do conselheiro é uma atuação nobre. Ele é muito importante, porque só nos conselhos a gente ajuda a elaborar política pública. Às vezes a pessoa reclama que a educação está de um jeito, que a escola não funciona, que tal. Mas por quê? Porque precisa mexer numa legislação, que a legislação está defasada, não está atendendo mais, ou porque precisa mobilizar para criar uma legislação que atenda aquela demanda que está surgindo, precisa mobilizar, né, para os poderes constituídos, a sociedade toda, para criar uma política pública que atenda aquela demanda. Então não adianta ficar, né, e aí eu vou usar aqui uma música do Raul Seixas, né, sentado com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar e reclamando de tudo, né, e sendo que há um espaço em que você pode ir lá, você pode participar, você pode apresentar suas ideias, você pode debater, né, fazer algo de uma forma realmente que dá resultado, uma forma um lugar onde você tem representatividade, onde você vai ser ouvido, né, de fato. Entendeu? Todo dia, eu de vez em quando eu tenho umas loucuras, viu, gente, de querer mudar o mundo para melhor, né? Que é um sonho da gente. A gente que tem Deus no coração, a gente tem hora que vê umas coisas, a gente fica querendo interferir e mudar as coisas para melhor. E eu estava pensando, gente, uma forma de fazer com que o Brasil pudesse melhorar, que as coisas pudessem acontecer mais natural, de forma mais correta. E você sabe o que eu pensei? Criar uma comissão de jovens estudantes, universitários, pessoas do bem. Vamos discutir o Brasil, vamos buscar fórmulas de melhorar o Brasil, vamos entender a nossa economia, a nossa política, né, a nossa situação financeira, vamos dialogar, vamos fazer, porque eu lembro quando eu participei na época lá do primeiro governo do Lula, que foi aquela como é que chama? Quando se reúne para discutir. As conferências. As conferências. Primeira e única conferência de comunicação que o Brasil teve. Uma coisa maravilhosa, reunir gente do Brasil inteiro para discutir a comunicação, né? E tirar ali propostas inteligentes. Quer dizer, eu acho que o Brasil passaria por isso e de uma forma brilhante se colocasse os nossos jovens para apresentar soluções para o nosso país. As conferências são muito importantes. Por exemplo, é uma coisa que cabe ao Conselho Municipal de Educação, por exemplo, organizar conferências municipais de educação. Infelizmente, né, não tivemos essa condição ano passado e nem esse ano. Nós estamos planejando agora, nesse finalzinho, fazer alguns seminários, né, até para mobilizar para essa questão da nova composição do Conselho e tal, e tentar recuperar um pouquinho, porque a gente não conseguiu estruturar mesmo as conferências municipais, a conferência municipal por causa das limitações. Mas essas conferências são muito importantes, né? Eu, pelo Conselho, como conselheira, que eu já estive no conselho antes, em gestões anteriores, eu participei, por exemplo, em 2008, creio eu, sim, 2008, foi a primeira conferência nacional de educação profissional e tecnológica que teve. Eu fui nessa época também. Eu fui como conselheira, foi lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, tinha gente do mundo inteiro. Foi conferência, teve fórum internacional. De comunicação, eu participei nas reuniões locais, depois na Assembleia de Minas a nível estadual, e depois fomos para Brasília, né, para conversar
entre os grupos do Brasil inteiro. É algo assim sensacional. E o Brasil tem isso na mão, né? É uma riqueza. É uma riqueza fora de série. E nós tivemos aqui em Sete Lagoas, nós temos um conselheiro, ele está terminando o mandato junto conosco, é um historiador, né, um professor historiador, está conosco no conselho. Ele desenvolveu um trabalho interessantíssimo, que foi com os fóruns da juventude, você deve se lembrar. Lembro. Né? Lá na Secretaria de Cultura, e que a gente, inclusive, pretendia retomar. Quando nós iniciamos a nossa gestão, nós queríamos retomar esses fóruns da juventude, que foi uma coisa demais. Sensacional, e eu acho que é uma coisa que deu certo, uma estratégia que funcionou muito bem, e que eu recomendo, é uma recomendação que nós vamos deixar para quem chegar, né, lá no Conselho, que tente estruturar novamente esses fóruns da juventude, que vai ao encontro disso aí que você falou, né? Que é uma estratégia que funciona e funciona muito bem. Né? Nada melhor do que dialogar, do que discutir ideias. Então, para fechar esse assunto aí, eu quero só passar uma experiência pessoal, que foi quando eu entrei na faculdade, que eu estava lá para o 2º mês, mais ou menos, eu ficava pensando assim, gente, que loucura, como que eu não sabia disso? Aí vinha uma matéria diferente, depois vinha outra, eu falei, eu não sabia que isso nem existia, eu não sabia que eu pudesse saber disso algum dia, né? Porque eu estava ali totalmente fechado né, naquele mundo. A sua visão estava mais estreita, né? Assim, né? Aí abriu assim, eu falei, gente, com tantos brasileiros tão inteligentes aí, e que não tem acesso à educação, né? Então, assim, na verdade, o que acontece no nosso país? Nós temos um povo inteligentíssimo e que precisa de educação e precisa de oportunidade, né? Por isso que é muito importante o trabalho que vocês fazem como educadores e também, né, através do conselho. A educação, se ela não fizer nada, grandes coisas, uma mínima coisa que ela faz, só de abrir esse campo de visão, dizer, olha, tem mais coisa mais coisas para serem vistas do que isso que você viu até agora. Tem muito mais para você ver. Né? Só isso aí já é. Eu acredito que agora nós estamos numa fase muito importante, muito especial, porque a internet chegou e muita gente está achando que a internet é a solução, mas ela é o contrário, ela não é a solução. Ela está aniquilando pessoas e mais pessoas que acham que não precisa de estudar, não precisa de aprender, que é só ir lá e pesquisar na hora, mas assim, fica com um raciocínio pequenininho, fica com um conceito muito curto, né? E daí, quer dizer, a manipulação acontecendo com essas pessoas, né? Daí a necessidade dessa alfabetização e letramento digital, exatamente para evitar isso aí. Eu até tinha colocado aqui, mas eu acho que não vai dar muito tempo, eu queria que só fizesse um resumo rápido sobre esse novo modelo de educação que já entra em experiência a partir do ano que vem, em algumas escolas em Minas Gerais, mudando aí até o tempo das aulas, mudando algumas matérias, a forma de lidar com o aluno, que o aluno vai poder trabalhar ali as suas experiências também. Como é que você está vendo essa mudança? Você acha que ela vai ser positiva também? Nós temos duas questões aí. Uma questão é essa chegada, né, das tecnologias de informação e comunicação no fazer diário ali do professor, do docente, né, nessa estrutura da escola. Quer dizer, se tornou, em muitos casos, hoje em dia, por exemplo, para ano que vem, a gente vê que não dá mais também para abandonar, tá? As tecnologias de informação e comunicação. A gente viu que a gente pode agregar ao presencial. Continuar utilizando essas plataformas. Foi muito intenso isso, né, nesses últimos 2 anos. A gente teve que mudar assim, de modelo, né, da noite para o dia. Não é o ideal ficar 100%, porque o ensino EAD da educação à distância, ele tem toda uma preparação para isso. Né? Há muitos anos. Há muitos anos. Diga-se de passagem. Então, no modelo presencial, essa mudança que ocorreu, que a gente teve que se adaptar, né, rapidamente,
por uma necessidade. Então agora a gente precisa voltar para o nosso modelo, que é presencial. Mas a gente não precisa abolir, ela tem alguns benefícios que a gente pode agregar, né? Então acho que isso é importante. Na educação profissional, por exemplo, que eu trabalho, a legislação já previa, antes da pandemia, que até 20% da carga horária dos cursos técnicos de nível médio poderiam ser realizadas de forma à distância, de forma remota, né? Então tem algumas coisas que a gente usou que dá para aproveitar, que a gente pode continuar utilizando. Isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, agora começa, né? Em 2022 começa a valer a reforma do ensino médio, que está chamada aí de NEM, Novo Ensino Médio. Pode ser uma coisa muito boa e pode ser uma coisa muito ruim. Depende de como que o pessoal vai estruturar as matrizes curriculares. Porque dá uma flexibilidade, né, para os sistemas de ensino, para as escolas construírem suas matrizes curriculares. E nessa flexibilidade, pode acontecer de flexibilizar demais, deixar muito solto, muito aberto, e aí trazer um prejuízo na formação dos estudantes. Então é algo que a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Eu penso que é preciso ter muito cuidado, né? As unidades escolares, os sistemas de ensino, eles têm que refletir muito bem, pensar muito bem nas suas propostas político-pedagógicas na hora de estruturar essas matrizes curriculares, né, para não flexibilizar demais e deixar solto demais. A gente está vendo, né, não podemos pecar pelo excesso. Não podemos pecar pelo excesso. Então é preciso ter parcimônia. Muito cuidado na hora de reestruturar essas matrizes curriculares. Então, eu só queria que voltasse atrás, né, e recolocasse a matéria de educação moral e cívica. Porque seria um ganho. Eu acho que a educação moral e cívica, né, ela tem... Eu estudei nessa época que tinha, né, educação moral e cívica, tinha essa nomenclatura, né, a matéria. Eu penso que a gente pode continuar tratando dos mesmos assuntos, né, que a gente tratava, né, na disciplina, no componente curricular Educação Moral e Cívica. Não necessariamente a nomenclatura precisa ser essa. Não, isso eu concordo, mas ter esse foco, pessoas, sim, né? Claro. Né? Porque quando a gente fala, um movimento, eu quando estava fazendo, eu fiz um mestrado no Cefet, e eu lembro que um dia lá no seminário que a gente estava fazendo, a gente discutindo lá um conceito lá de o que é prática educacional, prática educativa, a gente estava tentando trabalhar esse conceito, e aí chega uma pessoa e fala assim, a prática educacional é o conjunto de ações que instaura o conhecimento. Aí um professor fala, não instaura, não usa essa palavra não, porque a palavra instaurar me remete ao autoritarismo, a regimes autoritários. É o mesmo que acontece com moral e cívica. Como a educação moral e cívica, no período em que ela esteve vigente, né, na educação, foi o período em que os militares estavam, né, os governos militares, quando fala-se a palavra moral e cívica, usa-se essa expressão, já nos remete àquela coisa de autoritarismo, de militarismo. Então tem uma parcela né, não são todos, há divergências de pensamento, né, gente? A gente sabe disso. Então há uma parcela significativa de pessoas na educação que tem aversão, fica preocupado com com o uso dessa expressão. Mas o que é preciso é a gente entender isso que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de moral e cívica, nós estamos falando dessa questão nas escolas se trabalhar isso, né? O que é um sistema político, como é que, né? O que é cidadania, o que é direito, o que é dever, falando né? sobre a palavra comunismo,
Comunismo, comunista, não sabe nem o que está falando. Aí vem alguém e solta uma coisa lá, a pessoa toma aquilo como e passa a repetir aquilo. Passa a repetir. Então esse conhecimento... passa a usar aquilo de forma também, né, como um objeto de manipulação. Que é o que então, o que é sistema político, o que é sistema de governo? Nesse sentido, o que é sistema econômico? Isso mesmo, de preparar o cidadão brasileiro para entender o que é política e não entrar nessa onda de internet e ser manipulado do jeito que está acontecendo. E negar a política, né? Porque não se pode negar a política, né? A política pode ser uma coisa muito ruim, mas pode ser uma coisa muito boa, né? Já dizia Aristóteles, né? O homem é um animal político. É verdade. Nós somos animais políticos. Se a política tem o poder de estragar, ela também tem o poder de consertar. Verdade. Né? Mas é preciso usar bem. Assim, nosso tempo venceu aqui. Eu quero te agradecer, desejar boa sorte para você nesse final de mandato lá. Espero que vocês consigam realizar realmente essa transição de forma positiva e precisando de voltar aqui para falar alguma coisa sobre o Conselho, falar sobre a eleição, se for ter, a forma que for fazer, a gente está à disposição aí para ajudar vocês, tá bom? A gente vai lançar o edital, né? Nesse edital vai ter o cronograma certinho, né? Dos períodos que vão acontecer, os segmentos que tem que ter eleição, né? Aí vai estar lá no edital direitinho, regulamentado como que as eleições vão acontecer para esses segmentos. Os segmentos que são indicação, por exemplo, as secretarias, né? A Secretaria de Educação indica representantes, né? Nós temos representação de Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, Secretaria de Ação Social. Então, esses segmentos, eles indicam. E outros segmentos de fato, tem que haver uma eleição, né? E a gente fica... Um segmento que nos preocupa muito é o segmento que é de representação de pais de estudantes e dos próprios estudantes, que eles têm representação lá. E é difícil conseguir representantes para esses dois segmentos. Então, o que a gente pede mesmo, e que nós vamos iniciar um trabalho agora de divulgação, é que as pessoas participem, gente, queiram participar. Nós vamos fazer um trabalho de mobilização, de conscientização, de explicar o que é um conselho, como é que funciona, da importância do conselheiro. E a gente precisa, gente, de formar conselhos fortes, de pessoas que realmente queiram atuar nos conselhos para o bem da educação, pensando o conselho como política pública, um espaço de política pública, um espaço de discussão e de resultado positivo para o nosso município, em prol da nossa comunidade, das pessoas que vivem aqui, que precisam ter uma educação de qualidade, cada vez melhor. Então é isso que a gente quer. Reconhecendo que a nossa educação local, ela não é só local, né? Porque nós temos estudantes que vêm de várias cidades, né? De um entorno muito grande aqui que vem para estudar em Sete Lagoas. Exatamente. Né? Nós somos polo, né? Nós somos polo. Né? Então, isso é muito importante. Muito obrigado, Marlen. Volte mais vezes, tá? Com certeza. E um abraço para a turma toda também, né? Lá da Escola Técnica, o pessoal trabalha muito bem. E nós estamos aqui à disposição também para divulgar a Escola Técnica, tá? Um abraço para você, muito obrigado por estar conosco em mais um programa Santiago Entrevista. Continue sintonizando aí a TV Sete Lagoas, você que está no YouTube nos assistindo, você que está nas nossas plataformas digitais, um abraço para você também. Até o próximo programa.